Diálogo Espírita de hoje traz para debate o poder das paixões. Será que as paixões são sempre positivas, são boas, são construtivas, são negativas ou ambas as coisas? Depois nós vamos ver, o Espiritismo responde, os animais têm alma? E os vícios, como o cigarro, a bebida, as drogas lícitas e ilícitas, será que elas constituem apenas vícios físicos e psicológicos ou também morais? E finalmente, no nosso quadro Presença Literária, traremos hoje a análise e apresentação do livro Que é Deus? Vejam, não é quem é Deus, mas o que. Será que Deus nos criou à sua imagem e semelhança ou será que são os homens que criaram um Deus à sua própria imagem, com todos os seus defeitos e as suas imperfeições? Então, a partir de agora com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, o tema livre de hoje, como nós acabamos de anunciar, traz hoje uma análise do ponto de vista espírita sobre as paixões. Eu farei aqui um pequeno apanhado de alguns esclarecimentos trazidos pelos espíritos, principalmente calcados na obra O Livro dos Espíritos, e depois os nossos companheiros Gilberto Tomasi e Marlene Esperandil farão os comentários pertinentes. Então nós vemos aqui, segundo o Livro dos Espíritos, princípio, frisa-se, o princípio das paixões está na natureza, portanto é uma coisa boa, criada por Deus. E o problema está no excesso. No excesso. Diz os Espíritos, comparam, que as paixões são como um cavalo, que quando dominado é muito útil, mas muito perigoso quando passa a dominar. E que realmente causa assim mal ou males, a si mesmo e aos demais. E Kardec, no comentário de uma dessas questões, diz que as paixões elas decuplicam, são uma alavanca que decuplicam as forças do homem, mas também podem esmagá-lo. Marlene, o que a gente pode tirar disso aí, desses ensinamentos? Em relação às paixões, a gente vai pensar primeiramente na paixão homem-mulher. Se nós falarmos para o público agora, a primeira coisa que vem na cabeça é a paixão homem-mulher. Mas o domínio dessas paixões está em todas as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos na vida, tudo que está relacionado às nossas atitudes, é o controle dessas atitudes, é o impulso de eu cometer um erro, que é uma paixão. Então vai depender muito da minha educação mental, de eu estar controlando essa ação. É como se fosse eu vou dar um tapa em alguém. Tudo bem, se eu for pelo instinto, eu vou dar esse tapa em alguém. Agora, se a minha mente vai controlar, não, eu não posso dar esse tapa, porque eu vou perder a razão, porque isso, aí sim que eu vou estar controlando a minha paixão. Nós vamos ver inclusive isso aí depois, até do René Descartes, um filósofo francês que trouxe esse tipo de informação de como controlar. Nós vamos ver se dá para unir as duas coisas. A recomendação dos espíritos para controlar as paixões e o que o René Descartes fala. Você tocou num ponto interessante aqui, que até eu não havia mencionado, sobre as paixões nesse sentido. A gente diz assim, não só apaixonado por uma pessoa, mas apaixonado por alguma coisa, apaixonado pela profissão, apaixonado por um esporte, apaixonado por uma arte. Gilberto, as paixões, no sentido vulgar, segundo os espíritos, são o exagero de uma necessidade ou sentimento. Exagero de uma necessidade ou sentimento. Dizem mais, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia do espiritual, e o inverso também é verdadeiro, ou seja,
Aquele que está mais perto do espiritual, ele controla melhor a matéria, né? E aí vem o que eu acabei de mencionar, que os espíritos recomendam que o controle das paixões se faz pela vontade. É possível? É assim que funciona? Não tem nem dúvida, Wilson. Inclusive dizem os pesquisadores, né, que as paixões, elas são dotadas de desejos e vontades, né? E segundo esses pesquisadores, então, nós ainda não sabemos discernir bem uma coisa da outra. Então, como você bem colocou, a partir do momento que nós soubermos discernir essas paixões, principalmente aquelas exageradas do ponto de vista espiritual, nós saberemos sim saber conduzir de forma tal que não venhamos a cair em exageros, né? Ou usar mal o termo, como foi citado inicialmente pela Marlene, paixão só no sentido contato físico, homem e mulher. Mas tudo aquilo que envolve a nossa trajetória não pode ser levado somente pelas paixões exacerbadas. Então nós, espíritas, já temos esse conhecimento de como deve ser tratado, saber diferenciar a paixão do desejo, que talvez a gente vai ver mais à frente sobre isso. Não? Exatamente. Vejam, os espíritos falam assim que, por exemplo, o orgulho ferido, tá? A ambição frustrada, a avareza atingida, a inveja, o ciúme, elas são verdadeiras torturas da alma, torturas morais, né? Então, quem vivencia essas paixões, essas pessoas nunca têm paz, certo? Elas não encontram a paz, elas estão sempre inquietas, insatisfeitas, queixosas, frustrados, revoltados, não encontram a paz, porque essas paixões, elas agitam a alma, né? De uma maneira muito, muito frequente, persistente e intensa. Numa palavra, essas pessoas são infelizes, né? Agora, são exigências, os espíritos colocam legal, eles colocam assim, que é como se fosse uma criança, que ela ou não consegue ter um brinquedo, ou perdeu aquele brinquedo, então ela começa a chorar. Nós, homens, nós nos comportamos dessa maneira em relação àqueles objetos de desejo, seja objetos ou pessoas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em cima disso. Esses desejos, eles são sentimentos primários, ancestrais e biológicos que são responsáveis para atender às nossas necessidades. O difícil é saber lidar com eles. De que forma? Como você falou, comparando a uma criança. Então, quando a gente não atinge alguma coisa que vem daquele desejo, daquela paixão, torna algo frustrante, não é assim que funciona? Eu vejo, Gilberto, assim, como se não fosse para suprir nossas necessidades, mas sim para conter as nossas necessidades. Porque eu tenho um instinto, ele está descontrolado. Então a paixão existe para eu conter esse meu instinto. Eu não consigo, é uma paixão. Vamos dar um exemplo que todo mundo entende, porque quando pensa em paixão, pensa na paixão de homem para homem e mulher, pensa na paixão de um ser por outro. Eu não tenho a capacidade de preencher em mim aquela necessidade. Então eu deposito no outro. O outro somente é o objeto da minha paixão. Mas eu deposito no outro todas as expectativas para preencher em mim as minhas necessidades. Mas você não acha que também existe aí um componente que a paixão, talvez, uma das características dela, eu vejo assim, que seja aquele sentimento de posse. Sim, sim. Certo? Exacerbado, como o Gilberto disse, de posse. Né? Então, seja uma pessoa, filhos inclusive, né? De pais para filhos, de não dar liberdade, então não deixa de ser um tipo de paixão. Mas essa paixão de conotação afetivo, sexual, a gente vê de uma maneira mais clara, mais cristalina. Ou de alguns objetos, a pessoa é apaixonada por certas coisas, ela não quer abrir mão de fazer aquilo, de frequentar aquele lugar ou de ter a posse daquele objeto. Né? Me parece que essas paixões, elas estão muito ligadas ao desejo. E o desejo advém dos pensamentos. Então eu acho que há necessidade de saber diferenciar uma coisa da outra e trabalhar em função disso, daquilo que a gente gera durante o dia em função dos nossos pensamentos. Não sei se eu me expliquei direito. Então, sim, paixão e sentimento não tem como desfigurar um do outro sem primeiro, sem primeiro saber lidar com os nossos pensamentos. Os espíritos elevados, eles quando desencarnam aqui, entram
vamos entrar aqui num aspecto mais de conotação, de prolongação da vida, digamos assim, né? Falamos um pouquinho sobre as paixões no nosso dia a dia, nosso comportamento. Mas o que acontece quando nós fazemos nos transferimos para a dimensão espiritual? Os espíritos elevados, quando desencarnam, eles deixam essas paixões, essas ilusões no corpo físico. Comida, bebida, sexo, belezas, vaidades, títulos, poder, fama, eles deixam e se desvencilham. E aí é que nós entramos naquela questão de realmente o espírito se libertar da matéria. Nós até às vezes dizemos no meio espírita que existe uma diferença, que existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é parar de respirar, o coração de bater, o cérebro de funcionar. Já desencarnar não necessariamente do cadáver. Isso até acontece no caso de suicidas. Mas dos condicionamentos que foram criados durante 60, 70 anos, ou seja, durante aquela encarnação, para o espírito. Então o espírito fica muito condicionado às sensações que o corpo recebia. Se ele não tiver um preparo adequado, se ele não se libertar dessas paixões, se ele não as controlar enquanto encarnado, ao morrer, ele não consegue desencarnar de imediato. Não consegue. E essas paixões, às vezes, elas são tão fortes que mesmo não conseguindo separá-las na hora da morte, então, com certeza vai trazer depois uma outra reencarnação. Ele não consegue se desvencilhar disso, né? Então, fica mal resolvido, né? Vejam, então os espíritos, esses espíritos mais apegados, eles ficam perambulando em torno de objetos que eles pertenciam, dos lugares que eles frequentavam, e buscam a companhia daquelas de pessoas com as quais, mesmo que indiretamente, elas possam dar vazão aos seus desejos, né? Então, geralmente são cônjuges, são amantes, são parceiros de aventuras, né? Enquanto que isso traz comprometimento grave, porque às vezes geram essas companhias, às vezes até mesmo de outros espíritos anônimos, né? Espíritos anônimos, mas que esses espíritos cultivam aqueles mesmos hábitos, então atraem esses recém-desencarnados, né? Pela afinidade, levando aos processos obsessivos de vampirismo, etc., né? Mas isso daí começa, Wilson, como eu falei, vamos supor no caso de relacionamento conjugal, eu deposito toda aquela expectativa da minha paixão no outro. Então eu não estou vivendo eu estou vivendo o outro. O outro está preenchendo as minhas necessidades. E isso se torna extremamente grave, Gilberto, quando, vamos supor, os pais depositam essa paixão nos filhos. Então eu dependo dos meus filhos sofrerem, passarem pelos problemas, dos meus filhos estarem doentes, e eu alimento tudo isso fazendo uma transferência. Fazendo uma transferência, uma projeção. É aí que essa paixão se torna grave. Por isso que a gente sabe, né, que as paixões aproximam o homem mais da natureza animal do que da natureza espiritual. Né? Agora eu queria comentar um pouquinho também aqui sobre o seguinte, o René Descartes, no livro As Paixões da Alma, ele diz assim, que existem 6 paixões básicas: amor, ódio, alegria, tristeza, admiração, desejo. Já o Eric Berne, que é um psicólogo muito famoso, não conheço muito, mas de qualquer maneira ele cita 5. Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Tá? Aí o Descartes, voltando para ele, diz assim que as paixões elas são excitadas de fora para dentro, do exterior para o interior, né? Através do meio do meio sociocultural. E eu ressalto aqui a importância e o papel da mídia, o papel fundamental no excitamento das paixões. Então aquilo que o indivíduo e as internas. Então, aquilo que ele já tem dentro de si é amplificado pelo que vem de fora, pela mídia principalmente, né? E o que vem de dentro, além de já estar nele René Descartes não é reencarnacionista, mas a gente deduz isso, que o que está dentro é da bagagem espiritual. Ela vem e é insuflada também por esses espíritos que nós acabamos de citar. Né? Aí tem uma passagenzinha a mais, que eu queria adiantar um pouquinho, o seguinte, que enquanto os espíritos dizem que o controle se faz pela vontade, Descartes diz que as paixões não podem ser combatidas diretamente, mas indiretamente, ou seja, pelo cultivo do oposto. Se você está triste, procure ver motivos para ser feliz. A mágoa não tem como evitar de senti-la,
mas você pode tentar ver o contrário dela, ou racionalizar a mágoa, racionalizar as paixões, para não senti-las mais. E aí vem naquilo que se disse, né? O indivíduo ergue a mão para bater, a cólera é instintiva, é o impulso. Eu reeduco a ação. Educação dos sentimentos. Eu reeduco a ação. Eu tenho que ter força. É como até um animal nós reeducamos. Se ele vê que aquilo não é bom para ele, ele aprende a fazer de diferente. Se o animal faz, nós somos ainda mais capazes que o animal. Nós temos que reeducar a nossa ação. Na hora de exercer a ação é que eu vou controlar. Dominar e vou fazer diferente. Pela vontade, como o Wilson falou, que nos leva à racionalidade. Exatamente. Então, aqui para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, só queria colocar o seguinte, também o Descartes avisa, né, recomenda que não devemos relativizar as paixões. Por exemplo, tem gente que acha que ser humilde é sinal de fraqueza. É sinal de fraqueza, que ele perde dignidade humana. Né? Que, por exemplo, o ciúme, tem até um ditadinho, né? Não sei se vocês conhecem, amor sem ciúme é flor sem perfume. Faz bem ao casamento, faz bem ao amor. É um sofisma. Né? E para encerrar, para a palavrinha final de vocês aí, a gente coloca assim que até na origem do mal existe o bem. Nós podemos sublimar as paixões. Então, por exemplo, em relação ao orgulho, nós desenvolvemos, ou preservamos, conservamos a autoestima. Em relação à cólera, é aquela incapacidade de aceitar, por exemplo, as injustiças. Você se indigna. Tem origem lá da cólera, de você, entendeu? E o egoísmo no sentimento de autopreservação, no instinto de conservação. É isso, meus amigos? Com certeza. Nós temos que buscar sempre aperfeiçoamento. É por isso que o Espiritismo nos traz sempre a autoestima, da gente nós estarmos nos aperfeiçoando. É a reforma moral. Reforma moral. Reforma moral. Pela força de vontade, como diz Joana de Ângeles, nós podemos dominar as nossas paixões. Podemos, né? Com certeza. Domesticar o cavalo. Domesticar o cavalo. Não deixar o tão chucro. Meus amigos, até a próxima. Um grande abraço. Felicidades para vocês todos. Até mais. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, já tendo publicado mais de 350 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Copos de Cristal, de Gabriel Rodrigues Cervantes, que narra as amargas consequências do alcoolismo. Contatos vendas@editoram.com.br e o telefone é 19 34 97 7000. Olá amigos, estamos de volta agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de todos vocês. Para isso, nos mande e-mail com suas dúvidas e sugestões para o endereço adpr@adpr.org.br. Bom, amigos, no quadro de hoje nós temos algumas perguntinhas e vamos a elas então. A primeira é a seguinte: animais têm alma? Resposta sim. A esse respeito, os espíritos superiores respondem a Kardec que é, porém, inferior a dos homens. Há
distância entre a alma dos animais e do homem equivale mais ou menos à distância entre a alma do homem a Deus. Ou seja, é uma distância muito grande, enorme ainda. Podemos encontrar várias obras relatando sobre a existência de animais no mundo espiritual. Ernesto Bosano, em sua obra, o filósofo italiano, metapsiquista, no livro A Alma nos Animais, ele relata vários casos, mais ou menos 100 casos, acima de 100 casos, ele relata a existência de pessoas que avistou espíritos de animais, dos animais domésticos. Entre esse caso aí, existe um bem interessante que ele fala o seguinte: a pessoa não gostava, uma senhora não gostava de gatos, ela tinha aversão para gatos. Então, ela se ouviu obrigada a adquirir um por causa de uma infestação de ratos em sua residência. Mas só que ela nunca deu carinho, nunca deu amor a esse gato. Esse gato vivia fora da residência. Certa feita, um de seus funcionários disse: olha, o gato está doente, está com raiva, precisa ser sacrificado. Então, é sacrificado o gato. E ela estava um dia na sala e ela avista o gato entrando pela porta, né? E ela chama a doméstica rapidamente: o gato está aqui, tira ele daqui. E a doméstica falou: não pode. Eu mesmo vi o cozinheiro errar no fundo do quintal. E ela: mas como? Tira ele, está aqui. Daí a doméstica fala: mas aonde? Não estou vendo. Então ela olha para o gato começa a esmaecer a imagem e some. Esse é um dos casos que ele relata. André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Nosso Lar, ele relata também da existência de animais que estavam em auxílio aos espíritos abnegados que iam buscar no umbral aqueles espíritos ainda, a alma sofredora, aqueles espíritos sofredores, certo? Ou seja, os animais nos ajudam, nos auxiliam não só no mundo terreno, como também no mundo espiritual, certo, meus amigos? Então vamos à segunda pergunta. Por que os espíritas se referem aos vícios como cigarro, bebida ou drogas como sendo vícios morais? Não seria vícios físicos? Bom, primeiramente vamos esclarecer que vícios vem do latim, significa vitius, palavra raiz, que quer dizer defeito ou falha, que é nada mais que o consumo ou o hábito, né, repetitivo de consumir algum produto que faz mal à pessoa ou pessoas ligadas a ela. Nós poderíamos aqui separar os vícios morais, os vícios físicos, mas acontece que todo vício ele repercute no espírito, que é, digamos, a matriz do corpo. Então, esses vícios, seja eles morais, seja físicos, ele vai repercutir além túmulo, ou seja, vai chegar, digamos, a lesionar o perispírito e poderá ocasionar, digamos, numa próxima reencarnação, um defeito físico, ou assim por diante, certo, meus amigos? Então, alguns vícios que nos levam... eu citei aqui o caso do André Luiz, na pergunta anterior, e ele, no livro Nosso Lar, ele relata que ele desencarnou através dos vícios. E ali ele vai para uma região chamada umbral, e lá ele é taxado como suicida por causa da quantidade de vícios que ele tinha, que foi desencadeando, chegou até seu desencarne, digamos assim, certo? Então, os vícios físicos, ele repercute no corpo, que repercute no espírito, e vice-versa. Então, por hoje é só, até a próxima semana, até lá, muita paz. Neste quadro Presença Literária, nós procuramos sempre indicar algum livro que, segundo o nosso julgamento, traz, de alguma forma, algum conteúdo especial aos nossos telespectadores. Um livro que realmente vale a pena ser lido. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o livro O que é Deus, do Eliseu Mota Júnior, publicado pela editora O Clarim em 1997. Sem a presunção de querer tudo saber, o fato é que o homem pode e deve buscar
desenvolver conhecimentos a respeito de Deus. A obra está dividida em 4 partes. A ciência e Deus, a filosofia e Deus, a religião e Deus e o espiritismo e Deus. O livro, gostaria que vocês podem apreciar aqui, é bem interessante, naturalmente, porque trata do princípio fundamental de tudo, mas é o princípio número 1 da doutrina espírita, e que é Deus, que é o título do livro, se refere à pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que é Deus e não o que é, ou quem é Deus, melhor dizendo. Né? Que é Deus? Porque Deus, nós não podemos ver Deus como aquele velhinho de barbas brancas, com uma morfologia humana. Deus não é isso. Agostinho, um dos pais da igreja, também filósofo, Santo Agostinho, dizia que nós não podemos saber tudo que Deus é, mas podemos saber aquilo que ele não pode ser. É bastante interessante essa colocação dele. E o Eliseu Mota Júnior traz nesse livro esse tipo de contextualização a respeito de Deus, uma busca de um conhecimento à luz da doutrina espírita. Ele começa, por exemplo, tentando decifrar o universo, né, perante os conceitos atuais da ciência, da física principalmente. Se seria o fruto de um mero e fabuloso acaso, e até que quando os cientistas vão relutar em manter, em aceitar a tese da intervenção divina, se mantendo na tese materialista de que tudo surgiu por acaso. O capítulo 3 começa com uma célebre frase de Louis Pasteur, que diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. É muito interessante. Depois, na segunda parte, Eliseu faz uma retrospectiva histórica sobre a ideia de Deus na Bíblia, a partir da Bíblia. Né? E no capítulo 5 apresenta a visão espírita da criação, abrangendo a evolução anímica e uma explicação sobre o elo perdido, que é uma grande questão ainda irresolvida pela ciência. Na terceira parte, ele discorre sobre a visão ou a presença de Deus na filosofia. Então, reproduz um incidente muito interessante do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900. E Nietzsche, através do seu personagem, o Homem Louco, numa de suas passagens, ele diz assim, que por não encontrá-lo, né, após procurar por Deus e não encontrá-lo, e diante, digamos assim, da gozação da troça dos seus interlocutores, esse personagem, o Homem Louco, ele declara que todos haviam matado Deus. Coincidentemente, poucos anos depois, Nietzsche enlouquece, fica demente e desencarna logo em seguida. Charles Darwin foi acusado até de ser materialista, porque ele é o autor da lei da origem das espécies, né? Da lei da evolução. Ele uma vez declarou o seguinte: nunca desci até o ateísmo, nunca cheguei a negar a existência de Deus. E por fim, a última parte do livro, o Eliseu Mota Júnior fala sobre a importância de Deus para a doutrina espírita. Como eu disse há pouco, é a base, o fundamento de tudo, é o primeiro princípio básico da doutrina espírita, é a existência de Deus. Então eu quero fechar aqui, esse aqui é um texto que eu elaborei para o jornal da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, o Comunicação Espírita, publicado algumas edições atrás, e que fecha com o seguinte parágrafo: ao terminar a leitura de que é Deus, talvez tenhamos dado apenas alguns poucos passos em direção à compreensão e conhecimento da suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, que é a resposta que os Espíritos dão à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Mas teremos desbravado importantes picadas da nossa própria alma, e por isso mesmo vislumbraremos desafiantes horizontes que a inteligência humana ainda tem que alcançar. Não só com as teorias ou mesmo experiências alheias, mas fundamentalmente com o esforço individual de quem deseja,
e precisa ascender a montanha para saborear a felicidade de enxergar o todo para enxergar um pouco mais de perto a Deus. Meus amigos, nosso muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo Diálogo Espírita.